Para falarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio Ana Mota, que é nutricionista. Ana, seja muito bem-vinda aqui no Informativo. Muito obrigada, é um prazer poder contribuir mais uma vez com esse assunto tão importante. A gente que agradece, Ana. Para a gente iniciar, qual que é a diferença ali do sobrepeso e da obesidade? Existe alguma diferença ou é a mesma coisa? Sim, existem diferenças tanto para níveis numéricos, em parâmetros, né? O sobrepeso ele é considerado um IMC, o Índice de Massa Corporal, em torno de 25 a 29,9 quilos por metro quadrado. E acima disso, né, acima de 30 quilos por metro quadrado já é considerado obesidade. Mas é sempre bom estar atento, porque tem aquela pessoa que se considera, não, ela só é gordinha, tá um pouquinho acima do peso, mas realmente fazer essa avaliação, porque às vezes esse acúmulo de gordura pode estar numa região perigosa, como por exemplo essa região entre os órgãos. Ana, e quando a gente fala de fatores de risco, quais são eles, né? Quais que possibilitam, né, o desenvolvimento da obesidade? Hoje em dia, com a amplitude, né, dos casos de obesidade, como tem se crescido muito, então os fatores de risco também têm crescido. Fala-se muito em questão da alimentação, né, o acesso a alimentos industrializados, altamente calóricos, sono, nós dormimos pouco hoje em comparação a antigamente, no sono é feita a nossa regulação, por exemplo, de fome e saciedade, a questão do estresse também, hoje em dia já se fala muito até numa possível diabetes por estresse, então são todos fatores de risco, uma rotina muito corrida, o que leva ao sedentarismo, as pessoas não praticam exercício físico, são os principais fatores de risco de desenvolvimento da obesidade. Ana, você mencionou alguns fatores relacionados principalmente ao ambiente, né, que a pessoa convive ali, mas muito se fala também sobre a genética. O quanto a genética influencia nesse sentido? Sim, inclusive foi até um tema que a gente conversou há um tempo atrás, né? A Organização Mundial de Saúde, ela fala que uma criança com pai e mãe obesa, ela tem em torno de 75% de chance de desenvolver obesidade. Se for só ou o pai ou a mãe, esse número ele vai para 50%. Mas isso não é uma sentença, né? É um número, é uma condição favorável. Então, por isso que sempre há o reforço do ambiente realmente, porque se o pai e a mãe forem obesos, mas essa criança ela tiver acesso a um ambiente saudável, que possa ser estimulado um estilo de vida saudável, dificilmente ela chega à obesidade. Ana, e na prática, no dia a dia, como contornar, né, essas situações, né, de ambientes ali propícios, né, para cada vez se comer mais, né, coisas industrializadas, coisas com gordura, enfim, né, alimentos ali que levam, querendo ou não, à obesidade. Como contornar essas situações? É uma luta injusta em primeiro lugar, né? Porque a facilidade, o acesso a esse tipo de alimentação, a esse estilo de vida hoje é muito fácil. Hoje você não precisa nem se deslocar para ir até o local para adquirir esses alimentos. Você pede através de aplicativo. Então, uma forma de contornar, principalmente, é a questão da disciplina, né? A gente primeiro ter essa consciência. E a questão da disciplina, realmente uma organização, consumir frutas, levar o hábito de levar frutas para o trabalho, colocar frutas no lanche da escola para as crianças, né? Diminuir o consumo de bebidas açucaradas também, que é um grande problema, um grande fator de risco ao desenvolvimento da obesidade, então trocar por água, são formas de, né, ir contornando. O próprio aumento no consumo de água, hoje em dia a gente já se sabe que se confunde muito a região que faz essa regulação entre fome e sede é no mesmo local no cérebro. Então, o próprio aumento no consumo de água já reduz bastante aquelas beliscadas, aquela vontade de comer, quanto na verdade seria a sede, né? São algumas formas realmente de ir contornando. Ótimas dicas, Ana. Então, beber água, dormir bem faz toda a diferença. Comer, né? frutas durante o dia, por que não, né? Levar uma fruta já faz bastante diferença. Com certeza. Ana, agora eu te convido a assistir um material que nossa equipe de reportagem foi às ruas ver o que a população tem dúvidas, né, sobre esse assunto. Vamos conferir, então, a primeira dúvida. A partir de qual ponto a pessoa é considerada obesa e qual que é o parâmetro usado para fazer essa avaliação médica?
Muito interessante até essa pergunta, né? Porque houve todo um rebuliço na área da saúde, principalmente na área da nutrição, agora em janeiro. A The Lancet, que é a principal revista científica, né, com maior peso, ela lançou uma nova proposta para o cálculo da obesidade. Hoje em dia o que a gente tem é o cálculo através do IMC, o Índice de Massa Corporal, igual eu falei ao início, né? Só que a The Lancet, ela veio com essa nova proposta porque ela melhora mais ainda, a gente consegue refinar ainda mais essa divisão. Então, essa hoje em dia é feita através do índice de massa corporal e ela vem com essa nova proposta da gente levar o IMC, mas também colocar alguns outros parâmetros de medidas corporais, como, por exemplo, a relação cintura-quadril, que quer dizer qual o nível de gordura nessa região do tronco, que a gente chama gordura visceral, que é a mais prejudicial. Né, levar em conta, porque tem pessoas, por exemplo, que elas têm, assim, pouca gordura na região das pernas, pouca gordura na região do braço, mas essa gordura na região do abdômen é muito grande, então é um fator de risco. E também levando em conta as mudanças metabólicas que teve, né? Por exemplo, se a pessoa, ela, além de estar com esse índice acima do que a gente conseguiu colher durante a consulta, também se ela já apresenta alterações metabólicas, como diabetes, hipertensão, problemas respiratórios, problemas reprodutivos. Hoje em dia a gente já consegue ver, as pessoas hoje já estão tendo mais dificuldades, né, na fertilidade, são todos parâmetros. E também entrou agora problemas ligados ao sistema nervoso central, como o AVC, e problemas de ansiedade, depressão também estão ligados a esse parâmetro para a gente definir o que é a obesidade. Se a pessoa ela apresentar, bater todos esses parâmetros falados aqui, ela já é considerada uma obesa clínica, então ela precisa dar acompanhamento. Agora, se ela não tiver nenhuma mudança metabólica, ela só bater os parâmetros da avaliação física, a gente fala que é uma obesidade pré-clínica, então ela realmente já precisa trabalhar muito mais a prevenção. Com certeza, o acompanhamento sempre importante, né, Ana? Isso, e aproveitando o que você mencionou, a questão do IMC, esse tema é justamente o que o nosso próximo entrevistado perguntou, né? Pergunta para você responder agora. Vamos conferir, então. Eu gostaria de saber como que funciona, agora que caiu em desuso, o índice do IMC, como ele pode ser usado, qual é a próxima recomendação para quando a pessoa tem obesidade e qual grau a gente deve usar ainda esse IMC. Como a gente falou anteriormente, né, os parâmetros são esses falados, só a questão do IMC, essa relação cintura-quadril e essa avaliação na presença de comorbidades. Ele falou uma palavra que cai muito bem aqui, a questão do desuso, porque antes mesmo da The Lancet trazer essa nova proposta, o IMC ele já não era tão assertivo, porque também não leva em conta alguns outros fatores, como, por exemplo, o volume de massa magra desse paciente. Então, realmente, ele serve ali como uma ferramenta caso você não tenha outras para fazer essa avaliação. Né? Mas em relação ao IMC, ele continua acima de 30 quilos por metro quadrado. Ana, e é verdade que o IMC, né, o Índice de Massa Corporal, induz ao erro ou não? Induz. Se a pessoa ela não souber fazer essa avaliação, foi como eu falei. Às vezes uma pessoa ela tem um nível elevado de gordura, mas ela tem um alto nível de massa magra. Então, esse peso, ele está ali contando como gordura, mas como massa magra. E massa magra é um peso saudável. Então, ele realmente pode induzir ao erro. Entendi. E quando a gente fala do profissional, né, da área da nutrição, como que ele ajuda também nesse processo, né, no dia a dia, das refeições cada vez mais equilibradas, se possível, né? Hoje, o nosso estilo de vida hoje é muito diferente dos nossos antepassados. Hoje em dia a gente tem uma facilidade maior, como eu falei, um maior acesso a alimentos industrializados, altamente calóricos. E o nutricionista, ele hoje em dia vai muito além só do emagrecionista, né, que a gente falava antigamente. Ele trabalha nessa parte de comportamento alimentar também, ajudar a pessoa a se entender, ver quais são as melhores propostas, levar em consideração o hábito, cultura também, condição socioeconômica. Então, o nutricionista, ele atua ali para ajudar a pessoa realmente na dúvida do comer, que é uma coisa que a gente faz no mínimo 3 vezes ao dia. Com certeza. Ana, e quando a gente fala de expectativa de vida e também de prevenção de doenças, né? A gente sabe, né, que a obesidade, querendo ou não, leva a outras doenças, né? E como que você analisa essa situação?
a pessoa aprendendo cada vez mais, né, se nutrindo melhor, a expectativa de vida aumenta. Na verdade, a gente não se fala nem só em expectativa, se fala principalmente em qualidade de vida, né? Porque você vai viver, mas vai viver como? Uma pessoa com obesidade, ela tem uma expectativa de vida reduzida, em média 5 anos, a uma pessoa que a gente fala eutrófica, com peso normal, né? Favorável. Então, essa pessoa, ela se atentando a isso, nos primeiros sinais, primeiros sintomas, nesse processo de conscientização, quanto antes ela começar, melhor. Lembrando que nunca é tarde. Tarde é, infelizmente, só depois que a pessoa já morreu, né? Mas sempre é hora de mudar. Então, se ela levar em conta isso, ela tentar mudar, ela praticar exercício físico, ela regular seu sono também, com certeza, além da expectativa desses 5 anos a mais, ela vai ter 5 anos a mais de qualidade de vida também. Pois é. Ana, e quando a gente fala de desafios, quais são as principais barreiras ali, né, que ainda continuam, né, a impedir as pessoas de ter acesso, né, a uma nutrição melhor, né, uma qualidade de vida melhor, mais saudável? Quais são os principais desafios e como que a gente pode driblar eles, né? Olha, existem 2 escalas, né? A gente fala primeiro, na principal, na escala socioeconômica. A gente sabe que hoje em dia um custo de uma alimentação saudável, ela realmente pesa no orçamento familiar. Em contrapartida, alimentos industrializados são muito baratos. Então, o primeiro ponto, realmente é um desafio. Existem programas, né, do governo que pode ajudar em relação a isso, mas é o principal desafio quando a gente fala a questão socioeconômica, e tem questões culturais e comportamentais também. Como a gente se fala aqui o tempo todo, a vida de todo mundo é muito corrida, a alimentação, ela não é um ponto de organização que seja importante na maioria das pessoas. Elas não têm como, por exemplo, organizar, eu vou organizar o que eu vou fazer durante a minha semana no trabalho, na escola. Dificilmente você encontra uma família, uma pessoa que tenha essa organização. Então, é um ponto realmente que precisa, hoje em dia, ser considerado, ser levado em conta. É um grande desafio. E a oferta, não se pode nem falar, né? Quanto mais a tecnologia avança, mais o acesso facilitado, rápido e barato, ele tá aí. Fora também a questão de propagandas, né? Hoje em dia a gente sabe que essa questão da propaganda, da divulgação, ela é muito grande. Certamente. Ana, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, você já deixou claro que tudo depende, né, de cada caso, né? Cada caso é um caso. Pensando nisso, não existe, né, uma receita pronta para todo mundo, mas se a gente pudesse falar assim, um primeiro passo, para quem nos acompanha, né, tem esse interesse, né, de sair da obesidade ou simplesmente, né, ter uma rotina mais saudável, qual que é o primeiro passo que essa pessoa deve dar? Olha, eu vou colocar 3 passos fáceis que a pessoa ela pode fazer, até 1 por semana. Primeiro, beber mais água, que é já um primeiro ponto que a gente falou dessa questão de confundir fome com saciedade. Segundo passo, consumir mais frutas e legumes. Então, ela pode aumentar. A gente fala, vamos reduzir a comida. Não, vamos aumentar, vamos dar mais variedades, mais opções. Então, aumentar o consumo de frutas e legumes, né? E o terceiro passo, começar uma atividade física leve. Uma caminhada, subir e descer escadas, vai no mercado, estaciona num local mais longe, né? Para você se manter mais ativo. São esses pequenos passos, realmente, que costumam ser mais duradouros do que mudanças radicais. E fazem toda a diferença. Fazem né? toda a diferença, com certeza. Excelente, Ana. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vinda.